Sejam bem-vindos ao canal Motivando em Casa, Palavra e Fé. Eu sou a Fabiana, que é o vídeo 2, fala da explicação. Agora vamos à explicação da leitura do Novo Testamento com base na Bíblia de Estudo Pentecostal. Agora nós vamos ler a explicação referente a Mateus 12, capítulo 12, versículo 1 ao 50. A explicação. 12, capítulo 12, versículo 1 de Mateus 12, fala sobre o sábado. Quem fala sobre o sábado? Vamos lá. O sábado semanal, o significado de descanso, era o 7º dia da semana, consagrado pela lei de Moisés, como o dia para interrupção do trabalho normal e para o descanso e a adoração do Senhor. Há fortes razões para crer que os princípios do sábado judeu ainda são válidos para os cristãos e que ainda devemos consagrar um dia da semana como um dia de descanso e adoração. O conceito de um dia de descanso que nos é dado por Deus foi estabelecido antes da lei judaica. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Isto indica que, a partir do momento da criação, Deus deu o exemplo de que, a cada 7 dias, deveria ser uma fonte de benefício e alívio para todos e não apenas para a raça judaica. Jesus nunca cancelou nem eliminou o princípio de um dia de descanso. Ele apenas condenou o uso extremamente indevido da lei pelos líderes judeus. Jesus disse que o dia do descanso nos foi dado para o nosso bem-estar físico e também espiritual. E nenhuma passagem da Bíblia indica que esse princípio é inválido. O propósito espiritual de um dia de descanso ainda beneficia os cristãos do Antigo Testamento. Esse dia era um dia de descanso do trabalho, para que a pessoa se dedicasse a Deus, um período especial de tempo para conhecer a Deus, adorá-lo e para se concentrar, em particular ou em público, em Deus. Hoje esse dia nos proporciona uma oportunidade para que confirmemos que a nossa confiança e prazer estão centrados no Senhor e não em nossos próprios esforços, desejos, bens materiais ou prazeres egoístas. Podemos usar este dia para renovar o nosso comprometimento com Cristo, para construir a nossa unidade com outros crentes e para reconhecer que a totalidade de nossas vidas e não apenas uma 7ª parte pertence a Deus. O sábado judeu era um sinal da devoção dos israelitas ao concerto de Deus, isto é, o seu acordo de vida com eles, com base nas suas leis e promessas e na fidelidade e obediência do povo e a ele. Era uma indicação de que eles eram o povo de Deus. Sendo assim, o dia cristão de adoração, normalmente o domingo, pode ser uma boa indicação para o mundo de que pertencemos a Cristo e de que Ele é o nosso Senhor. Do Novo Testamento, os cristãos dedicaram o primeiro dia da semana para adorar a Deus e comemorar a ressurreição de Cristo. O sábado judeu foi consagrado por Deus como um dia santo, reservado. Aqueles que dedicam um dia a cada 7 são lembrados de que eles mesmos são consagrados por Deus como santos, isto é, moralmente puros, espiritualmente íntegros, separados do mal e
devotados a Deus, ainda que o mundo à sua volta seja perverso e rebelde em relação a Deus. Finalmente, o sábado judeu pode ser considerado como o compromisso de Deus com o seu povo, de que ele realizará os seus propósitos para ele e de que ele está constantemente disponível para atender às suas necessidades. Ele está sempre aberto às suas orações e dedicado aos seus melhores interesses. A partir do capítulo 12, versículo 28 de Mateus 12. Fala do reino de Deus. De modo geral, esta expressão se refere ao poder e autoridade supremos de Deus, sobre tudo e todos aos seus propósitos e o seu modo de vida, tanto na terra no momento atual como na eternidade. O reino de Deus manietar o valente, poder sobre Satanás e os demônios. 12, versículo 31, fala da blasfêmia contra o Espírito. Blasfemar significa tratar Deus com desrespeito ou desprezo por meio de palavras ou atos. Frequentemente, blasfemar envolve falar sobre ou contra Deus como se ele não fosse Deus, ou até mesmo como se ele fosse mau. Neste contexto, os líderes estavam dando a Satanás o crédito pelos milagres que Cristo estava realizando pelo poder do Espírito Santo. Em um sentido mais amplo, a blasfêmia contra o Espírito envolve rejeitar continuamente e deliberadamente a obra do Espírito Santo, incluindo o seu testemunho a respeito de Cristo, a verdade da sua palavra e o problema do pecado. Aquele que rejeitam e se opõe à manifestação do Espírito em suas próprias consciências, na realidade se separam da única fonte que pode conduzi-los ao perdão. O perigoso processo que leva à blasfêmia contra o Espírito é o seguinte: entristecer persistentemente o Espírito, isto é, resistir à sua orientação fazendo algo que desagrada ou desafia a Deus. Resulta em resistir ao Espírito. Resistir ao Espírito resulta em extinguir o fogo do Espírito, isto é, interromper e impedir a obra que ele deseja fazer em nossa vida ou na igreja. Extinguir o fogo do Espírito resulta em um coração endurecido e insensível. O coração endurecido resulta em uma mente corrupta e pervertida, que não está aberta a Deus e que considera o bem como mal e o mal como bem. Quando esta atitude de coração chega a certo ponto, um ponto no qual não há retorno, determinados somente por Deus, o Espírito não tentarás mais conduzir esta pessoa de volta a Deus. E sem o incentivo do Espírito, as pessoas nunca serão capazes de vir por si mesmas até Deus ou de aceitar a sua verdade. Para os que se preocupam com a possibilidade de ter cometido o pecado imperdoável, o fato de que ainda reconhece a necessidade do perdão e que tem o desejo de se afastar de seu pecado é evidência de que não cometerão pecado imperdoável. Qualquer pessoa que seja culpada desse pecado não terá desejo de ser perdoado ou de se converter a Deus. Apostila pessoal, aqui 12, capítulo 12, versículo 16 de Mateus 12, fala o dia do juízo. Veja o artigo do julgamento do crente por tuas palavras justificado.
12, capítulo 12, versículo 40 de Jonas, que fala de Jonas. Está claro que Jesus aceitava a narrativa de Jonas, o Antigo Testamento, como um fato histórico. Os céticos modernos que negam a possibilidade dos milagres do Antigo Testamento deveriam conciliar suas opiniões com as palavras de Jesus e por elas avaliar a si mesmo. Capítulo 12, versículo 43 de Mateus 12 fala o espírito imundo. Ensinam 3 importantes verdades a respeito da possessão demoníaca. Quando espíritos demoníacos realmente habitam, controlam e agem o corpo físico e uma pessoa, escravizando-a espiritualmente. Os espíritos malignos que foram forçados a deixar o controle que tinham sobre uma pessoa desejam retornar a essa pessoa. Os espíritos malignos não conseguem retornar se o coração dessa pessoa estiver ocupado pelo Espírito Santo. Toda uma nação ou sociedade pode buscar os prazeres do maligno, a tal ponto que a própria sociedade possa se colocar sob controle demoníaco. Tenham em mente que os verdadeiros seguidores de Cristo têm o Espírito de Deus dentro de si mesmos e que não podem ser possuídos por um espírito maligno ao mesmo tempo. No entanto, existe a possibilidade de que os cristãos cedam às influências e à opressão do mal, se estiverem agindo de maneira infiel. Estou repetindo aqui, No entanto, existe a possibilidade de que os cristãos cedam às influências e à opressão do mal, se estiverem agindo de maneira infiel. Amém.